Apóstola, se a senhora puder comentar conosco essa questão de pisar na cabeça de serpentes, escorpiões, essa autoridade que o Senhor nos deixou. Essa autoridade, ela foi estabelecida para Yeshua lá no Éden, né? Que é da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Quando você vai olhar para esse tempo de hoje, Manassés, que é o primogênito de José, o nome dele significa saltar para o alto e para longe, esquecer. Quando ele nasceu, o que aconteceu com José? Por que José colocou esse nome nele? Porque ele entendeu, agora eu vou me esquecer das coisas da casa do meu pai, do sofrimento que eu passei ali. O que essa atitude de José de colocar esse nome está dizendo? Que ele não queria mais se lembrar das dores da casa do pai dele, mas ele não tinha perdoado. Ele ainda estava preso na mágoa. Tanto é que quando os irmãos sobem para o Egito, ele expressa a mágoa dele durante um tempo até ele conseguir receber os irmãos, mas ele chorou muito ao ver os irmãos, de toda a maldade que os irmãos haviam feito com ele. O que isso tem a ver com pisar na cabeça da serpente e com o amor que o pastor Alexandre estava falando? Porque o maior amor, ele vem através do perdão. E Yeshua veio nesse mundo para pisar na cabeça da serpente. Ele estabeleceu a autoridade. A Yeshua veio, ele confrontou a morte e a traição. A serpente, ela é representada nesse mês como a traição. Então, o mês de Reshvan, na verdade, né? O mês de outubro, novembro, quando a gente está falando em meados de meses, quando nós falamos desse mês, a gente está falando de traição, de adultério, né? E a serpente e escorpiões, porque o escorpião ele representa a morte, ele representa o trono de Hades. Então ele pisaria serpentes e escorpiões como? Ele resolveria a questão da traição que aconteceu durante o tempo que ele esteve aqui, porque foi traído por muitos, né? Até pelos discípulos. Mas ele ia confrontar a morte representada por escorpião, que é o trono de Hades, é o trono do caos, o trono da morte. Então ele foi até a morte. Traíram, levaram a maior traição que vem ali através representado por Judas, né? Ele foi traído, embora ele soubesse o tempo todo, mas pelo menos ele pensou que estava traindo Judas, né? Judas pensou que estava traindo. E aí ele morre, ele vai para a cruz, e ali ele é o mesmo povo que em um momento estava lá com aquelas folhas de palmeiras declarando Hosana ao rei nas maiores alturas. De repente é o mesmo povo que declara que ele deve ser crucificado. Crucificam, traição, né? E aí ele morre. Quando ele morre, ele é levado para onde? Ele é levado para o Hades, para a morte. Só que ele vai até o escorpião, a morte, pisa na cabeça do diabo, ele vai lá e pisa, toma a chave da morte e volta. Então ele resolveu toda a situação da decepção, porque na hora lá na cruz o que ele falou? Pai, perdoa eles, eles não sabem o que faz. Então, a maior representação, pastor Alexandre, que eu entendo de amor nesse mês se chama perdão. Porque o perdão vai transformar essas águas amargas, essas águas ácidas, que têm causado tantas enfermidades, né, tanta morte, vai transformar em águas doces. Quando Yeshua pisa na cabeça da serpente, quando que ele pisou na cabeça da serpente? Naquele momento que ele falou, pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Então, pisar na cabeça da serpente, para mim, no meu entendimento, é perdoar. Quando ele perdoou, ele pisou na cabeça da serpente. Quando ele morreu, ele pisou na cabeça do escorpião. Ali ele esmagou o escorpião. Porque ele foi lá e confrontou a própria morte. Porque não tinha mágoa, não tinha decepção na vida dele, não tinha dolo na vida dele. Quando o príncipe do mundo veio ao encontro dele, ele disse: aí vem o príncipe desse mundo, mas eu não tenho nada a ver com ele, eu não tenho nada dele em mim. Por isso ele pôde entrar naquela morte. O que isso traz para nós nesse mês? Nós precisamos entender que para você vencer, não tem outro método a não ser perdoar. Porque o perdão traz em nós a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Irmãos, a questão da mágoa, da decepção nesse mês, ela é tão terrível, ela é tão forte,
que entre você ficar magoado, por exemplo, entre eu decidir ficar magoado com o pastor Alexandre, é melhor eu pegar um copo de veneno e beber. Porque é a mesma coisa. Surge o mesmo efeito, né? Vai me matar do mesmo jeito. Talvez vai me matar mais rápido, mas a mágoa que eu tiver de uma pessoa, ela vai me matar a longo prazo. Eu vou sofrer ali e vou levar outras pessoas a sofrerem também. Então, esse mês é o mês de nós nos posicionarmos para nos estabelecer em autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, conforme diz lá no livro de Lucas. Lucas está dizendo que nós pisaríamos serpentes e escorpiões e nada nos causaria dano. Quando? Quando eu não tenho nenhum problema com meu irmão. Satanás, ele é como uma mosca. Ele só vem em feridas. Se tiver ferida aberta, ele vem para pousar e colocar larvas. Mas se eu não tenho ferida aberta, eu não tenho nada com ele. Eu não tenho nada a ver com ele. Eu costumo dizer, vejo muitos ministérios trabalhando uma linha muito forte de libertação, Arthur. Mas a libertação maior que nós fazemos é perdão. Entender. A casa do meu pai. Eu saí da casa do meu pai, conforme o Senhor fala lá em Gênesis, no Bereshit, né? O que ele está dizendo? Deixai o homem, pai e mãe, e unir-se a sua esposa, e ali você contrai o matrimônio. Deixai, abandona seu pai e sua mãe? Não. Abandona tudo aquilo que foi para você negativo na casa do seu pai. Tudo aquilo que foi ruim para você na casa do seu pai. E agora você constrói o seu matrimônio sem repetir os erros dos seus pais. Isso é deixar. Deixa a mágoa, deixa a decepção. E começa e recomeça. Mas não, nós nos casamos e levamos junto pai, a mãe, o vizinho, o tio, os relacionamentos passados. Vai morar tudo na mesma casa, no mesmo quarto, dormir na mesma cama. Isso são as mágoas. Então, esse mês, para você se estabelecer nessa autoridade, porque Davi, sobre a unção do boi, porque é representada nesse mês o boi, né? O boi selvagem, a unção do boi selvagem, sobre a unção do boi selvagem, ele envergou um arco de bronze. Mas qual era a característica mais notável em Davi? Por que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque o profeta chegou diante dele, o profeta Natan chegou diante dele, e quando confrontou ele, ele já rasgou suas vestes, já pedindo perdão, e ele pedia perdão pelo que ele fez, porque ele tinha pensado em fazer, e por aquilo que ele nem tinha pensado em fazer. Mas a característica de Davi, para ter sido chamado um homem segundo o coração de Deus, se chama perdão. Então, qual é a força desse mês? Perdão. O amor de Jesus Cristo foi expresso pelo perdão. E a autoridade dele foi quando ele libera perdão para a humanidade, mas aos demônios ele chamou a sentença. Ele sentenciou o inferno. Ele não sentenciou pessoas. Eu achei interessante, uma pessoa estava orando comigo hoje, né? E ela falou algo interessante. Ela falou, nossa luta não é contra carne e sangue. Então, quando eu estou magoado, eu estou lutando contra a carne e sangue. E lá no Bereshit nós estudamos o quê? Na Paraxá da semana passada. Nós estudamos que o Senhor nos deu autoridade lá no Éden para sujeitar e governar a terra. Foi os outros homens. Quem governa o homem é Deus. Se eu quero governar sobre vocês, então eu estou querendo me igualar com Deus. Aí eu já sou pega dentro do orgulho. Então, se a gente pensa por esse lado, a pisar serpente e escorpião é quando você perdoa, você recebe a autoridade para confrontar a morte. É fácil perdoar? E quem tentou se